Beleza. Pessoal, qualquer dúvida pode falar, tá? Pode interromper a aula, pode falar. Eu não quero, eu estou muito preocupado com se vocês estão realmente entendendo o que a gente está discutindo aqui. Eu estou gostando da participação de vocês, tá bem legal, me anima bastante, mas eu quero ver, me preocupa porque eu não estou conseguindo ter um contato mais próximo de vocês para perceber isso, tá? Mas eu vou continuar entrando mais cedo para tirar dúvidas. E, se possível, a gente pode marcar um outro dia, tá? Dois ou mais pontos. O que é colinear? Em nenhum momento eu falei isso, o que é ser colinear. Colinear é estar dentro da mesma reta, se você quer definir assim. Ou seja, nesse exemplo anterior aqui, 3 e 5 são pontos colineares. Porque, claro, existe uma única reta. Agora, 5, 7 e 9 são colineares por quê? Porque está dentro dessa reta. Se é isso que você considera como colinear. Mas até o momento a gente nem falou sobre o que é ser colinear. Tá? Beleza? Beleza. Então vamos lá, vamos continuar. Ah, antes de falar da aula, como eu queria deixar gravado, e alguém perguntou, não lembro quem foi, falando sobre a atividade. Essa atividade avaliativa que já tem a primeira na terça-feira, tá? Então na terça-feira tem uma atividade. Então só recapitulando. A atividade vai ser o seguinte: esse espaço aqui, ó, atividade, registro de atividade, vai aparecer aqui na terça-feira pela manhã, a partir de 8 da manhã, vai aparecer aqui, vai ficar meio, se eu não me engano, meio um pouco laranja aqui, algo laranja, mas enfim, vai aparecer um novo item aqui. Você clica nesse item, vai aparecer dentro as instruções para fazer a atividade e um PDF que seria a atividade, normalmente com 3 ou 4 exercícios. Então você vai pegar esse PDF e vai fazer os exercícios no seu papel em casa, vai tirar uma foto. Essa foto que você tirar, por favor, converter para PDF. Isso tem vários aplicativos que você pode converter, ou páginas na internet, como o I Love PDF, por exemplo, que converte foto em PDF. Você vai converter e vai anexar aqui, tá? Vai ter uma possibilidade de você anexar a atividade, tá? Você anexa, arrasta e solta, ele vai gerar esse PDF aqui e você envia, tá? Eu já respondo, Lohan. Então, ele vai gerar esse PDF e esse PDF você envia a atividade. Essa atividade vai chegar para mim e aí eu vou corrigir, tá? Então, esse espaço vai ficar aberto na terça-feira, de 8 da manhã até 11 da noite. Então, você tem todo esse período para fazer, tá? Assim, como essas questões como vão ser? Vão ser coisas que ou que eu discuti na aula, então exercícios que eu deixei na aula para vocês fazerem, ou exercícios que estão aqui na lista. Então, se vocês estão fazendo a lista, estão fazendo os exercícios que eu deixo na aula, tá? Chegar aqui no dia, talvez é só passar limpo e mandar. Senão, vai ter que ter o dia para poder fazer o exercício. Tá bom? Pode ser o Adobe Scan também. Exatamente, perfeito. Obrigado, João Vitor. Pode ser o Adobe Scan que você, na hora, ele já escaneia, né, e já transforma em PDF. Então, pô, tem os Scanner, tem vários, tá? E você pode utilizar. Então, na terça-feira, vai estar aqui. Na segunda-feira, na aula de segunda-feira, eu vou reforçar, tá? Só para... Scan. Perfeito, Joselina. Então, na segunda-feira, a gente tem aula, eu vou reforçar isso, tá bom? Então, dado essa informação, eu queria já começar a aula. O Lohan falou alguma coisa ali, então, nesse caso, devemos considerar uma única reta que contém 3 pontos? Depende do seu modelo. Não necessariamente você tem que considerar uma única reta contendo os 3 pontos. Nesse caso aqui anterior, eu não sei se é possível considerar outra com 3 pontos, porque qualquer outra que você considerar com mais... por exemplo, se eu quero acrescentar mais uma reta aqui com 3 pontos, não vai ser possível, porque vai ter intersecção de retas contendo mais de um ponto. E aí tem problemas. Né? Vai ter reta, ou seja, por 2 pontos vão passar mais de uma reta. E aí não vai satisfazer o axioma I2. Tá bom? Tá. Vamos continuar, vamos dar início à aula, porque o tempo pode passar e já são 8h37. Então, pessoal, só recapitulando, eu acho que vocês já perguntaram bastante.
Mas a aula anterior, eu não vou nem me prolongar aqui falando da aula anterior, porque eu acho que ficou claro que falamos dos axiomas de incidência, né? Ok? Os axiomas de incidência que são axiomas que expressam como uma reta incide sobre os pontos, né? Então, tem lá o plano, conjunto de pontos, e retas que são subconjuntos do conjunto constituído de pontos, que é o plano. Então, aí eu tenho os axiomas de incidência, que eram aqueles, né? Dado para toda reta, existe ponto que pertence, ponto que não pertence. Dado qualquer dos pontos, existe uma única reta que passa por ele. E o plano tem, pelo menos, existem 3 pontos no plano. É a mesma coisa de dizer o que eu sempre penso, que tem pelo menos 3 pontos, ou seja, pode ter mais de 3 pontos. Tá? Então, são esses os axiomas de incidência. Só que, nesses axiomas de incidência, a gente provou também 2 proposições, que é, por um ponto passam ao menos 2 retas, aí deixei de exercício que por um ponto P existe pelo menos uma reta que não passa por P. Então, tem algumas proposições que a gente já pode concluir a partir desses axiomas, tá? Então, quando a gente quer construir modelos para a nossa geometria, né? Ou seja, a gente quer realizar agora essa teoria que a gente está fundamentalizando aqui, e nessa realização a gente precisa construir modelos. Então, quando a gente vai construir os modelos, vai verificar se ele satisfaz os axiomas. E se ele satisfaz os axiomas, portanto, ele satisfaz todas as proposições e teoremas que são consequências dos axiomas. Tá? Só que uma coisa que não ficou, a gente deu início à teoria, é como os pontos estão organizados em uma reta. Tá? Lembra que eu até fiz um desenhozinho assim, por exemplo, suponha que o plano seja aqui, então isso aqui poderia ser uma reta, né? Então poderia ter um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, e tudo isso aqui ser uma reta, é um subconjunto do plano, tá? Isso aqui tudo sendo ponto. Aí eu, por outro axioma, eu poderia ter algo assim, tocando só em um ponto, aqui, tendo aqui. Ou seja, então, ainda está estranho. Os axiomas de incidência ainda não está concretizando essa ideia que eu tenho do que é plano, do que é ponto, do que é reto. Tá? Então, a gente vai iniciar hoje os axiomas, que são os axiomas que a gente chama de axiomas de ordem. São os axiomas que exatamente vai dar uma espécie de ordenação para os pontos numa reta. Tá? Vai dizer como é que um ponto, como é que 3 pontos estão relacionados. Tá? A gente quer dizer exatamente sobre isso. Quando é que um ponto está entre outros 2 pontos? Para poder a gente começar a ter essa ideia de que reta tem essa cara. Tá? A gente quer isso. Então, a gente vai começar a introduzir coisas que vai dizer quando é que um ponto A, um ponto B, ponto C, quando é que um ponto B, ponto B está entre A e C. É isso que a gente vai dizer. A relação que envolve 3 pontos. Estar entre, tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre esses axiomas. Então, nesse axioma, esse primeiro axioma, que é o axioma 1, né? Diz o seguinte, dado 3 pontos distintos de uma reta, só um deles localiza-se entre os outros 2. Então, é isso, tá? Esse é o axioma O1. Então, existe, eu vou denotar por... Então, existe, mais formalmente, né, falando, existe uma relação que envolve pontos de uma reta, tá? Então, está dizendo o seguinte, seja uma reta. Tome 3 pontos numa reta, tá? Essa reta pode ter menos de 3 pontos, porque até o momento a gente só está com os axiomas de incidência. Tá, mas se tiver 3 pontos, então um deles com certeza está entre os outros 2. Existe uma relação dentro da reta que diz quando é que um ponto está entre os outros 2. Então, por exemplo, existe uma relação que envolve pontos de uma reta. Ou seja, né? Sejam A, B
C em R, numa reta R. Então, esse axioma garante que um dos pontos está entre os outros dois, tá? Então, olha o que é que pode acontecer, ó. Pode ser que A esteja entre B e C, B esteja entre A e C, ou C esteja entre A e B. Então, a gente vai denotar o seguinte, ó. A está entre B e C, eu vou denotar assim, ó, com uma estrelinha, tá? Deixa eu aceitar aqui. Tá, parece que agora. Zoado. Então, tem esse caso, que A está entre B e C. Tem um caso em que B está entre A e C. E tem o caso em que C está entre A e B. Tá? Então, o axioma O1, se você denotar está entre, né, é um axioma que fala sobre 3 pontos em uma reta, e aí fala sobre como eles estão organizados. Um tem que estar entre os outros dois. Tá? Agora, o que é essa relação de estar entre? Por exemplo, nos nossos modelos que a gente vem fazendo anteriormente, a gente precisa definir o que é estar entre, tá? Quando a gente vai construir modelos, beleza? Mas pense só o seguinte, o axioma faz sentido, a existência desse axioma, de colocar um axioma que diga quando é que um ponto está entre, pelo menos, dentre 3 pontos da reta, um tem que estar entre os outros dois, tá? Então, nesse exemplo anterior que eu fiz aqui, ó, esse desenhozinho, ó, aqui já começa a complicar. Como é que eu vou garantir que um ponto está entre outros dois? O que é isso está entre aqui? Né? Se eles estão ali, não tem essa noção de linearidade, tá? Ok? Então, vamos lá. Esse é o primeiro axioma. Então, o axioma diz o seguinte: dados 3 pontos distintos, só um deles localiza-se entre os outros dois. Beleza? Então, essas 3 coisas podem acontecer dado 3 pontos em uma reta. Então, não seja traído pela sua intuição. Eu botei essa observação aqui, porque a gente tende logo a imaginar que reta é essa linha que a gente está aqui, mas a gente está construindo a geometria, tá? Então, vamos aos poucos. Tá. Vamos lá. Agora a gente já consegue definir, pelo menos com essa definição, com esse axioma, O1, definir o que é segmento de reta. Então, um conjunto constituído por 2 pontos A e B e por todos os pontos que se encontram entre A e B é chamado de segmento de reta. E denotamos por AB. Tá vendo? AB. Os pontos A e B são chamados de extremidades de AB. Tá? Então, agora, a gente tem o seguinte. Tome o ponto A e tome o ponto B. Agora, essa noção de segmento já começa a ter essa ideia de ser linear, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a reta, o segmento. Deixa eu botar mais. O segmento, tá? Lembra que a reta, o axioma lá no axioma de incidência falava o seguinte: dado dos pontos, existe uma reta que passa. Então, a reta aqui, ó, ela continua, tá? Tem uma reta aqui garantida pelo axioma de incidência. Aqui. Mas o segmento, um segmento de reta, são constituídos de todos os pontos que estão entre A e B, a partir dessa relação dentro da reta, tá? Essa relação de estar entre. Então, o ponto C aqui, nesse desenho, informa que o ponto C está dentro de A e B, tá? Beleza? Alguma dúvida até o momento sobre a definição do que é um segmento de reta? Parece claro, é claro, sim. Parece meio óbvio essa definição, mas até o momento a gente só tem os axiomas de incidência e agora um axioma que fala que, dado 3 pontos na reta, pelo menos um tem que estar entre os outros dois. Beleza? Ok. Tá? Então, Pessoal, pelo menos, diga aí. desculpa interromper assim. Então, no caso, os axiomas sempre vão estar um complementando o outro, é isso? Qual? Desculpa? Então, os axiomas sempre vão estar se complementando em relação à sua definição, é isso que você quer dizer?
não é, eu acho que você entendeu, mas não falou bem. Eu acho que não é complementando. Os axiomas vão unindo a nossa teoria, tá? A gente já tinha os 3 axiomas, agora eu estou trazendo um outro axioma, tá? Então, agora já tenho 4 axiomas na história, tá? Então, agora o nosso modelo, a partir de agora, da aula de hoje, tem que satisfazer os 4 axiomas, beleza? Daqui a pouco vou acrescentar mais um axioma. Então, são 5 axiomas. E aí a minha teoria vai trazendo mais axiomas. E ao momento que eu vou trazendo mais axiomas, eu vou provando mais teoremas, tá? E aí minha teoria vai começando a criar corpo, tá? E solidez, né? Ficando sólido. Beleza? Foi isso sua pergunta, Luca? Sim, exatamente. Me expressei mal. Isso. Obrigado. Não, tranquilo, tranquilo. Eu entendi o que é que você tinha pensado. Beleza? Então, beleza. Eu acho que sobre essa definição tá ok. Agora, uma definição do que é semi-reta, tá? Semi-reta. Se A e B são pontos distintos, o conjunto constituído pelos pontos do segmento AB e por todos os pontos C, tais que B encontra-se entre A e C, é chamado de semi-reto. Vamos realizar isso. Por que isso aqui expressa a nossa intuição do que é semi-reta? Vamos lá. Tome 2 pontos, A e B. Vamos lá. A e o ponto B. Vou até desenhar mais deitado aqui. A e o ponto B. E aí, vou desenhar aqui assim, a reta que passa por esse cara aqui, né? Passa por A e B. E agora isso aqui é garantido pelo o meu axioma lá, da geometria de incidência, beleza? Deixa eu botar um ponto aqui mais. Beleza? Aí, eu vou apagar aqui para ficar um pouco mais tracejado aqui, tá? Deixa eu desenhar. Beleza? Isso, exatamente. Exatamente, Matheus. Matheus falou aí no comentário. Nesse caso, todos os pontos C seria dizer que todos os pontos que fazem com que B esteja entre A e C. Exatamente. Todos os pontos C. Então vamos lá, vamos só realizar essa nossa intuição aqui. Então quem seria? Então, uma semirreta, ele contém um segmento AB, então a gente já viu pela definição anterior que o segmento seria isso aqui, tá? Beleza? E agora ele contém o quê? Ele contém ponto C, ó, ele contém agora um ponto C, vou botar de preto, qualquer da reta, tá? Então, essa reta é a reta R. Então, um ponto C que faça com que B esteja entre A e C, beleza? B, aqui, ó, B tem que estar entre A e C. Então, aqui, ó, eu vou continuar. Qualquer ponto desse lado também vai satisfazer. Então, eu continuo aqui, tá? Beleza? Então aqui realmente está satisfazendo a nossa semi-reta aqui. Esse cara daqui, ó, parte de A, tá? Tem origem em A e contém o ponto B. Ou seja, para determinar uma semi-reta, eu preciso de 2 pontos, tá? Então, aqui está a semi-reta AB. Eu preciso de 2 pontos. Um que vai ser a origem e o outro que vai estar dentro. Para dizer assim, ó, são todos os pontos que estão no segmento AB e todos os outros pontos que fazem com que B esteja entre A e esse outro ponto. Tá? Beleza? Então, essa é a definição do que é semi-reta. Alguma dúvida sobre a definição de semi-reta? Semi-reta é isso. Beleza? Tá, depende. Se seu modelo, é o que eu estou falando, ó. Se seu modelo tem mais de 3 pontos, C vai ter que ser algum desses 3 pontos. Para você dizer o que é semi-reta. Agora, se seu modelo, as retas só tem 2 pontos, beleza, ele vai satisfazer o axioma por vacuidade. Lembra a vacuidade? Ou ele aparece. Pensem agora de novo aqui por que os modelos que têm pontos retas com 2 pontos satisfaz esse axioma. Porque, ó, dados 3 pontos, então a hipótese é ter 3 pontos. Mas se o modelo, as minhas retas só tem 2 pontos, ele já satisfaz esse axioma. Beleza?
tá? Mas eu prometo para vocês que no final da aula de hoje, pelo menos, eu vou acrescentar um axioma que vai garantir que uma reta não pode ter finitos pontos. Hoje, a aula de hoje, a gente termina convencido de que a reta tem infinitos pontos. Então, aqueles modelos lá com quantidade finita começa a ser excluído da nossa teoria. Tá percebendo o que está acontecendo? A nossa teoria começa com alguns axiomas e vem muita coisa estranha, porque poucos axiomas, muita coisa satisfaz. E aí a gente vai limpando essa sujeira, tá? Começa a limpar. Até chegar aquilo que a gente realmente entende do que é a geometria, tá? Beleza? Então, a primeira proposição do dia, essa daqui, ó, que fala o seguinte: para as semirretas determinadas por A e B, tem-se que a união entre a... deixa eu falar, só chamar essa atenção aqui, ó. Claro, se eu tenho uma semirreta aqui, que com origem A passando por B, eu também tenho uma outra semirreta, né? Apesar de que eu não vou fazer aqui de roxo, vai. Que é essa semirreta aqui, ó, de origem B, tá? Passando por A, beleza? Isso, SBA, exatamente. Que é a SBA. Aqui é a SBA, beleza? Então eu tenho duas semirretas, uma com origem A, passando por B, e outra com origem B, passando por A, beleza? Então, dois pontos sempre determinam duas semirretas, beleza? Então, vamos lá. Então, a proposição diz o seguinte, ó. Dado dois pontos no plano, né, existem duas semirretas. Essas duas semirretas que eu acabei de falar no slide anterior. Então, a proposição diz o seguinte: a união dessas duas semirretas vai dar toda a reta que passa por AB. Ou seja, esse desenho que eu acabei de fazer aqui é a união. Se eu unir essas duas semirretas, vai dar toda a reta R. Ah, professor, isso é óbvio. Tá tudo bem. O desenho está mostrando isso. A gente vai mostrar matematicamente que isso é verdade, tá? E a outra é o seguinte: se eu fizer a interseção entre essas duas semirretas, ela vai dar o segmento AB. Então, se eu fizer a interseção dessa semirreta aqui, em azul claro, com essa semirreta roxa aqui, vai dar exatamente esse segmento AB. Ah, isso também é claro. Claro no desenho, né? Claro na sua intuição. Matematicamente, a gente precisa provar. Ok? Beleza? Vamos lá. Então, pessoal, antes de iniciar a nossa prova, eu só quero dizer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui o exemplo. Lembra que, vou fazer até umas observações aqui antes. Lembre que retas são subconjuntos do plano, tá? Por que você está dizendo isso, professor? Porque se eu quero mostrar que uma coisa é igual a uma reta, na verdade eu estou querendo mostrar igualdade de conjuntos. Ou seja, se M é a reta contendo, né, A e B, então o que eu tenho que mostrar é que esse conjunto aqui, ó, SAB, unido com esse conjunto SBA, ele é igual ao conjunto M, ao conjunto M. Então, como é que eu mostro, né, que dois conjuntos são iguais? Para mostrar, diga, alguém? Tá? Quando um está dentro do outro. Quando o M está dentro da união e a união está dentro de M. Perfeito, Jaqueline, perfeito. Para mostrar isso, basta mostrar o quê? Que S de AB unido com S de BA, exatamente o que a Jaqueline falou, esse conjunto aqui está contido em M e que M está contido em SAB unido com SBA. É isso que a gente precisa provar. É isso para o item I. Para o item 1. Para o item 2 é análogo. Agora usando o conjunto segmento AB. Beleza? Então é essa prova que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Vamos fazer essa prova. Prova dessa proposição.
Então, eu vou fazer a prova do item 1, tá? O item 2, eu vou deixar de exercício para vocês. Mas é basicamente uma prova análoga a essa que eu vou fazer. Então, Lohan, como já percebeu, naquela outra proposição, a prova é bem parecida, é só tomar isso. É isso mesmo, Lohan. Quanto mais você lê demonstrações, mais você lê prova, mais você consegue ter técnicas de intuição sobre problemas, tá? Beleza? Então, vamos lá. O que é que eu preciso provar, né? Então, primeiro, vamos começar a prova. Vou iniciar assim, né? Sejam A e B pontos do plano, tá? Vou botar assim, I e M, reta que contém A e B. Então, ó, vamos mostrar que SAB unido com SBA é M. Então, como eu falei anteriormente, tem dois trabalhos a fazer. Então, eu vou inicialmente mostrar o seguinte, eu vou até colocar de outra cor. Vou colocar com azul claro aqui, ó. Vou botar de branco. Primeiro, eu vou mostrar isso aqui, ó. SAB unido com SBA está contido em M, tá? Depois a gente faz outro caso. Então, vamos lá. Para mostrar que um conjunto está contido no outro, o que é que eu faço? Eu pego um elemento desse conjunto e mostro que obrigatoriamente ele tem que estar no outro. Beleza? Tá? Então, vamos lá. Seja A, vou pegar um A maiúsculo, né? Não, desculpa. Eu já sei. P, vai. P, aqui nessa união dessas duas semirretas. Então, se um ponto está numa união, então ele está em um ou está no outro conjunto, né? Assim, lembre que de teoria de conjuntos. P, ele está nesse conjunto aqui, ou P pertence a esse outro conjunto aqui. Então, a gente tem dois casos a considerar, né? Então, primeiro, se P está aqui, a gente vai mostrar que P tem que estar na reta. E o outro caso é se P está aqui, também mostrar que ele está na reta. Beleza? Acho que nem precisava fazer toda essa prova aqui, mas tudo bem. Agora, vamos lá. Suponha que P está nesse cara daqui, ó, SAB. Beleza? Se ele está em SAB, vou abrir outra aba aqui, tá? Se P pertence a SAB, tá? Por definição de SAB, de semirreta, não é isso? Por definição de semirreta. Lembra a definição de semirreta? Vamos lá voltar, ó. Semirreta. Então, ou ele está no segmento AB, tá vendo? Ou ele é um ponto da reta, todos os pontos da reta, em que B encontra-se entre A e C. Então, vamos lá, ó. Então, P pertence ao segmento AB, ou P é um ponto da reta, e aí já está mostrando que P já tem que ser da reta, tá ok? Isso acontece, ó. B está entre A e P. Então, nesses dois casos, P está no segmento, então lembrando a definição de segmento. Segmentos são todos os pontos da reta que estão entre A e B, e P é um ponto da reta que faz isso. Temos, portanto, que P pertence a M. Ficou claro ou não? Dá uma repetida, por favor.
Repetir que parte, Lohan? Desculpa. Esse finalzinho aí, no caso Então, aqui, faz com que B esteja entre esses dois pontos. isso, porque é a definição de semirreta, né? Um ponto pertence a semirreta se o quê? Ou ele está no segmento AB, ou ele é um ponto que faz com que B esteja entre A e esse ponto. Lembra? É a definição de semirreta, ó. O P agora está sendo C. Então, ou ele está aqui no segmento, ou ele é um ponto que faz com que B encontre-se entre A e esse ponto P. Tá? Então, ele tem que satisfazer essa definição. Entendeu, Lohan? Entendi. Então, se ele satisfaz aquela definição é sobre pontos na reta. Então, obrigatoriamente, P tem que estar na reta. Então, eu não vou fazer, mas é um argumento que a gente usa muito nos matemáticos, é o seguinte. Observe que a prova, primeiro eu fiz a suposição de que P estava na semirreta B. Agora, se P está na outra semirreta, a prova é análoga. O argumento é análogo. Então, ó, a gente escreve assim. Analogamente, para o caso P na outra semirreta. Professor, Diga aí. mas a gente precisa colocar isso porque se a união, tanto tendo em SAB ou SBA, não tem necessidade. Concordo com você. Por isso que quando eu comecei aqui a prova, eu falei assim, não precisava eu escrever tudo isso. Porque se eu estou falando de semirretas, né? Semirretas, a definição já é sobre pontos da reta M. Então, essa daqui não precisava fazer a prova. Seria trivial. Eu também queria rir aqui. Estou me sentindo na sala de aula, que isso algumas vezes acontece. Né? Então, essa prova realmente é bem trivial, mas eu quis escrever só para aqueles que não perceberam tão claro isso que você percebeu, GP, tá bom? Acho que a prova, a inclusão contrária, é um pouco mais... Também é bem trivial também, mas, enfim, é um pouco mais cuidadosa, tá? Essa inclusão aqui era clara, não precisava fazer a prova. Tá bom? Acho que ligou sem perceber, né? Tá, vamos lá, Aline. Se um ponto está na semirreta, está na reta. Perfeito, exatamente. Então não precisava escrever nada disso. Se vocês perceberam isso, pela definição, tá tudo certo, tá? Então agora vamos provar o outro caso, tá? A outra inclusão, que é um pouco mais... Então eu estou fazendo a prova bem devagar para poder vocês perceberem. Depois vai chegar um momento que eu vou começar a adiantar, tá? Vamos lá. M agora está contido em SAB unido com SBA. Vamos provar essa outra inclusão. E aí, de novo, como é que você inicia a prova? Você quer provar uma inclusão de conjunto. Então, você tem que tomar um ponto na reta. Então, seja P um ponto daqui, ó, de M. Beleza? Aí, o que é que a gente vai mostrar? Vamos mostrar... Não precisa, né? Não vou escrever isso. Você tem que mostrar que ele está aqui na união, beleza? Pronto. Se P está na reta M, né? Pelo axioma O1, o que é que a gente tem? Temos três casos a considerar. Lembra que o axioma 3.1 o O1 falava? Ó, vou voltar para ele. Dado três pontos distintos de uma reta, só um deles localiza-se entre outros dois. Então, temos três casos a considerar aqui, viu? Se eu tenho P em N, e eu já tenho A e B, então eu tenho três pontos. Então, tendo três pontos, eu tenho três casos a considerar. A gente tem que B está entre A e P. A gente tem que P está entre A e B. E a gente tem que A está entre P e B. Beleza? São esses três casos que eu tenho a considerar.
Beleza? E aí eu tenho que fazer a prova analisando os 3 casos. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Caso 1, vou botar aqui, ó. Caso 1. Se isso acontece, ó. Então, o que é que nós temos se isso acontece? Então, P pertence a S, a B. Concorda? Pois, por quê? Aqui a justificativa. Por causa da definição de SAB. SAB é quem? É o segmento AB, ou todo ponto que faz com que B esteja entre A e esse ponto. E é isso, né? Esse primeiro caso, P está fazendo com que B esteja entre A e ele. Beleza? Então, esse cara está aqui. Agora, caso 2. Se A, P, B, P, B, então, o que acontece? P pertence ao segmento AB. Concorda? Exatamente, pela definição. Pelo segmento AB. E o segmento AB, ele está contido em SAB. Então, se ele está contido em SAB, então P pertence a SAB. Então, pertence àquela união. E o caso 3 é análogo ao caso 2, agora para a semi-reta SBA. Se P, A, B, né? Então, P pertence a SBA. Então, em todos os casos, P vai pertencer ou a SAB ou a SBA. Então, pertence à união. Perfeito? E aqui encerra a demonstração do item 1. Que aí eu mostrei, peguei um P em M e mostrei que ele tem que estar na união. E depois eu já tinha provado anteriormente que esse conjunto SAB unido com BA estava contido em M. Beleza? Observe, como P foi tomado arbitrário, vou até escrever aqui, ó, como P foi tomado arbitrário, ou seja, um P qualquer que eu tomei lá, né, em M, temos M contido em SAB unido com SBA. Tá? Então, essa prova é bem simples, pessoal. Foi bem simples. Essa prova do item A. Tá? Do item 1 da proposição. É bem simples a prova. Tá? O item 2 também é muito simples. Tá? O item 2 eu vou deixar de exercício para vocês. Mas a técnica é a mesma. Tem que mostrar 2 inclusões de conjunto. Então, se você já pensar como a Jaqueline pensou, como a Aline também já pensou, comentou aqui. Ah, mas o todo segmento é constituído por pontos da reta. Então, não, peraí. Então, a semi-reta já contém o segmento AB. Então, o segmento AB está contido tanto em SAB quanto em SBA. Tá? Por definição. Beleza? Então, essa inclusão você já ganha de graça. Agora, outra inclusão que precisa realizar a continha, tá? Beleza? Alguma dúvida sobre a prova até o momento? Professor, só podia voltar, por favor? Voltar? Claro. É só para eu terminar de copiar mesmo. Ah, tudo bem, tudo bem. Professor, são 2 casos número 2, é isso? Aqui é 3, desculpa. Obrigado, Lohan. Aqui é 3. Deixa eu botar com a outra cor. Aqui é 3. Tá? Jaqueline avisa que aí eu já saio aqui, viu? Pode tirar, pode tirar. Ok. Tá? Então o 2 fica de exercício, tá bom? Tá. Pronto, então a gente já tem essa proposição que garante que a união de semi-retas, né? Com semi-reta SAB e SBA dá toda a reta M.
e a interseção, supondo que vocês já fizeram o exercício, então eu vou dar continuidade à aula, supondo que vocês já fizeram o exercício, que a interseção é o segmento AB. Agora o axioma de ordem 2. Dados dos pontos A e B, sempre existe um ponto C entre A e B, e um ponto D, tal que B está entre A e D. Ou seja, ó, vamos lá, vamos fazer o desenho para realizar essa ideia. Então, tenho aqui 2 pontos. Vou pegar assim, ó. Vamos lá. Tenho aqui 2 pontos, A. Tá? Eu tenho um ponto B. Beleza? Então, vou desenhar até a reta. Eu tenho aqui a reta. Beleza? Então, está dizendo o seguinte, ó. Dado dos pontos A e B, sempre existe um ponto C entre A e B. Eu posso chegar aqui, ó. Então, esse ponto C sempre vai existir. Beleza? E sempre vai existir um ponto D, tal que B está entre A e D. Ou seja, ó. Beleza? Aí você me pergunta, professor, mas então esse axioma, eu posso seguir fazendo esse axioma, né? Ou seja, eu agora posso seguir realizando esse axioma. Se eu já construí o ponto C, agora eu posso construir outro ponto aqui, né? Ou seja, entre A e C tem outro ponto, vou chamar de E. Ah, mas agora, e também tem outro ponto, digamos, analisando entre A e C, tem outro ponto desse lado aqui, né? Porque o A agora pode estar fazendo o papel do B, né? E o seu papel do A, eu posso colocar outro ponto aqui, F. E aí eu posso seguir fazendo isso, né? Beleza? Eu posso seguir fazendo isso. Esse mesmo raciocínio. Ah, eu posso seguir. Então eu posso ir construindo vários pontos. Ou seja, esse axioma já está começando a obrigar a eu construir infinitos pontos. Percebe o que esse axioma está querendo dizer? 2 pontos, está garantindo que, dado 2 pontos distintos, numa reta, existe um ponto entre eles. E existe um outro ponto, tal que um deles está entre o primeiro e o segundo, e o último, que eu considerei. Tá? E aí eu posso ir fazendo esse jogo aqui, e aí construindo pontos. Ah, aqui no meio eu posso ter, aqui no meio eu posso ter, aqui no meio eu posso ter. Tá? Posso ir começando a construir. Então, será, a minha pergunta que eu vou fazer para vocês agora é o seguinte: será que este axioma já garante a existência de infinitos pontos na reta? Quem consegue me falar se sim ou não? Quem acha que sim, quem acha que não? A dúvida de Matheus foi justamente essa. Ah, tá, ok. Matheus perguntou, né? Então Matheus já acha que esse axioma já traz essa ideia, né? Traz a ideia. Mas será que eu já tenho isso com certeza? Será que eu já tenho isso com certeza? Essa é a minha pergunta. Então eu vou trazer um questionamento aqui para vocês, é o seguinte. Vou recomeçar a fazer essa ideia da reta aqui, tá? Vou apagar, vou fazer de novo. Então vamos lá. Considere aqui uma reta. Tá? Aí você vai lá na reta, pelos axiomas de incidência, se vocês não lembram lá, das proposições é dizer, dado qualquer reta do plano, tem pelo menos 2 pontos. Então vamos lá, vamos marcar 2 pontos aqui. Aqui, ó. O ponto A e o ponto B. Beleza? Tá, e agora você fala assim, ah, mas por esse axioma, eu posso conseguir considerar um ponto aqui no meio, entre A e B. Então vamos lá, eu vou considerar aqui, um ponto aqui, qualquer. Vou chamar de C1, beleza? Vamos lá, Igor falou assim, ó, acho que sim, porque como o senhor falou, é possível ir adicionando um ponto entre o outro na reta. Beleza. Então a intuição vocês já estão tendo, que esse axioma já te garante. Poder construir pontos, tá, dentro da reta. Mas observe o que é que a pergunta que eu vou fazer daqui a pouco. Aí você colocou o C1 aqui. Aí ele está dizendo o seguinte, ó.
Agora, dados os pontos distintos, eu consigo acrescentar mais outro. Agora, entre A e C1, eu consigo agora acrescentar outro ponto aqui, ó. C2. Aí a minha pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte, ó. Por que C2 é diferente de A e de B e de C1? Ó, claro, de A é claro porque eu tenho que considerar um ponto C, que é distinto, entre A e C1. Agora, quem é que me garante que C2 é diferente de B? Não é o primeiro axioma de ordem, não? Qual é não, o primeiro axioma diz o quê? Entre os pontos, sempre existe um entre os dois, né? Mais Exatamente. ou menos. Só que esse ponto C, eu garanto um ponto C2 entre A e C1. Mas em nenhum momento, em nenhum axioma foi falado que eu não posso inferir nada envolvendo os axiomas que a gente já viu, que fale sobre C2 e B, porque C2 foi construído usando A e C1. Tá? Em nenhum momento eu estou dizendo assim. Ah, desculpa. Concordo com vocês. Iago falou, eu concordo. Eu falei besteira. Concordo plenamente com vocês. Por quê? Esse cara não pode ser esse por causa do axioma 1. Porque senão, B estaria entre A e C1 e seria uma contradição. Perfeito, concordo. Perfeito. Concordo. Mas aí agora que vai vir o mesmo problema. Agora, entre C2 e C1, eu posso considerar um outro ponto, C3. Agora sim, agora a pergunta faz sentido. Como é que eu garanto que C3 é diferente de B? Pelo mesmo argumento que vocês falaram aí, o axioma 1, eu tenho que C3 é diferente de A, tá? Concordo plenamente. Agora, por que C3 tem que ser diferente de B? Eu concordo. O argumento de vocês, se C3 fosse A, caía na contradição porque ele contradiz o axioma O1. Tá? Porque eu já tinha fixado C2 entre A e C1. Agora, qual é a relação de C3 com B? Essa era a pergunta. No Vocês caso, entenderam? pelo conceito de como delimitar a semi-reta, ou não tem nada a ver. Não, eu não entendi o que você falou. Desculpa. No caso, você tá Nesse caso, ainda lá, você quer a resposta baseada no que foi dado até agora, né? Isso, baseado no que foi feito até agora. Exatamente. Nada de prever o próximo axioma, né? Nada. Nada no próximo não. Matheus já está querendo colocar distância aqui na história. Distância, que é os axiomas de medição, a gente vai começar a ver na próxima aula. Então já quer adiantar a próxima aula, né, Matheus? Aí não, calma. Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre medida de segmento, tá? Então esse é o problema. Jaqueline, tem resposta para isso? Não, então não temos uma resposta. Isso. Então, se eu fiz essa pergunta, é porque algum problema tem, né? Senão... Então, vamos lá. Realmente, esse axioma não é suficiente para garantir, por exemplo, que C3 é diferente de B, tá? E o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai construir as condições que façam com que isso aconteça. Que C3 seja diferente de B. Não é claro que esse axioma já garante isso, tá? Mas a gente vai conseguir condições que façam com que isso aconteça, tá bom? E aí a gente volta para esse problema de construir infinitos pontos numa reta, no final da aula, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui, guardem esse problema, e a gente vai continuar. Tá. Agora, eu queria introduzir duas definições, que é o seguinte, dizer que dois pontos estão do mesmo lado de uma reta. Aqui eu escrevi errado, viu? Aqui não é semi-reta, desculpa, eu vou até apagar aqui. Aqui é semiplano, tá? Desculpa, é semiplano. Então vamos lá. Primeiro a definição do que é estar do mesmo lado de uma reta. Então seja M uma reta,
Então, por enquanto que eu vou lendo a definição, eu vou construindo o desenho, tá? Que é assim que eu faria na sala de aula. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui uma reta M, tá? Qualquer. Uma reta M, beleza? Então, dado uma reta M, e AB pontos do plano que não pertencem à reta M. Então, o ponto A e o ponto B não está sobre essa reta. Agora, eu não sei onde é que ela está. Eu só estou fazendo desenho para trazer a intuição da definição, tá? Lembre-se que o modelo não é isso. Então, a gente diz que A e B estão do mesmo lado de M se o segmento AB não intersecta A. Então, ó, é essa ideia que essa definição está trazendo, ó. Se eu ligar agora o segmento, e esse segmento AB não intersecta a reta M, então quer dizer que A e B estão do mesmo lado. Tá? Caso tenha uma intersecção, eu vou fazer agora um outro cara aqui, ó. Tá? Um ponto C aqui qualquer. Caso o segmento intersecte a reta M, então é porque eles não estão do mesmo lado e a gente diz que eles estão em lados opostos. Então, nesse desenho aqui, né, vou botar aqui, A e B em mesmo lado, A e C, lados opostos, tá? Beleza? Então, mesmo lado, a definição de mesmo lado é isso aí. Como é que você vai determinar, sei lá, construir um modelo esquizofrênico, aqueles modelos meio estranhos, né, que você tem da geometria? Você construiu um modelo, então pegou a reta dos pontos que não estão na reta. Como é que você determina? Agora você já consegue determinar segmento de reta, que são os pontos que estão entre A e B. Se você olhar os pontos que estão entre A e B, e esse ponto nenhum desses pontos está em M, então é porque não se intersectam. Se não se intersectam, é porque esses dois pontos, A e B, estão do mesmo lado. Beleza? É assim sempre a estratégia que você vai provar coisas usando essa coisa de mesmo lado, tá bom? Tá, e o que é semiplano? Então, seja M uma reta e há um ponto que não pertence a M, tá? Então, caso análogo. Vou até apagar aqui. Vamos voltar aqui. Deixa o ponto A aqui agora. Tá, vou apagar. Isso fica na gravação lá. Beleza? E aí eu tenho um ponto fora dele, dessa reta M. O conjunto constituído por todos os pontos de M e todos os pontos B, das que o segmento, né? AB não intersecta M, ou seja, que AB estão do mesmo lado de M, é chamado de semiplano. Então, todos esses pontos aqui, ó, onde o segmento A e esses pontos não intersectam M, é chamado de semiplano. Tá bom? Todos esses caras aqui. No desenho, tá bom? Mas lembre a definição. É todos os pontos onde eu construí o segmento A e esse ponto não intersecta a reta M. Beleza? E observe que na definição ele inclui a reta M. Então, o semiplano é essa parte toda aqui, tá? Isso é chamado de semiplano. E aí a gente vai denotar semiplano assim. Lembra que semirreta a gente denotava SA a B, por exemplo? Semiplano, para determinar um semiplano, eu preciso de uma reta e um ponto fora dela. Então a gente vai denotar assim, ó, PMA, tá? É o semiplano PMA. Beleza? É assim que a gente vai denotar. Beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre essas definições? Eu acho que não. As definições são bem intuitivas, tá? Repetiu o que, Aline? Desculpa. Qual é a parte? Mesmo lado do semiplano. AB, por exemplo, agora, vou colocar aqui B, ó. Onde é que AB está no mesmo lado? Se você tomar a semirreta, AB, e essa semirreta não intersecta M.
Se essa semirreta não intersecta M, é porque a B está no mesmo lado. Beleza? Entendeu ou não? Beleza. Então é o seguinte, pessoal. Agora eu vou intrigar ainda mais a intuição de vocês. Será que uma reta determina dois semiplanos? A pergunta que eu faço para vocês. Uma reta sempre determina dois semiplanos? Com o que a gente já tem dos axiomas, e agora com essa definição de semiplano, uma reta sempre determina dois semiplanos? Ou será que eu devo incluir um axioma que vá afirmar isso? Me ensinaram que quando tem sempre ou nunca, costuma estar errado, né? Então... Boa, boa. Boa saída. Boa saída. Então vamos lá. Então vamos para o axioma O3, que é o axioma que fala exatamente isso. Uma reta M determina exatamente dois semiplanos distintos, cuja intersecção desse semiplano é a reta M, tá? Então, esse axioma... por que é bom esse axioma? Deixa eu ver se porque eu não vou conseguir fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que não. Vou colocar aqui. Aqui, pai. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, não vai ser legal. Eu não vou conseguir fazer um desenho razoável. Imagine, por exemplo, eu poderia considerar o globo, né? Assim. Imagine que o globo todo sólido, não é só a superfície não, viu? O globo por dentro, tudo, tá? Ele é o meu plano. E aí eu vou considerar retas como sendo coisas retas dentro desse plano, por exemplo, que liga um hemisfério ao outro, tá? Liga hemisférios. Isso aqui são retas, tá? Pega daqui, ó. Beleza? Isso são retas. Aí eu pergunto, uma reta, se vocês pararem para ver, ele satisfaz alguns dos axiomas, ele não vai te satisfazer todos os axiomas, então eu só estou aqui fazendo uma ilustração, mas será que uma reta, nesse caso, considerando esse caso, uma reta aqui determina dois semiplanos, exatamente dois semiplanos? Segundo a definição do axioma 3, sim, né? Agora com o axioma 3, esse cara daqui não vai ser nem modelo, né? Porque uma reta aqui, nesse caso, não vai determinar dois semiplanos. Certo? Por que não? Não. Tudo bem. Porque eu pensei assim, se você pegar um ponto aqui, um segmento, mas poderia pegar... O Matheus falou uma coisa no chat, pessoal. Tem razão. Esse exemplo não foi o ideal. Eu queria um contra-exemplo para esse caso. Vou pensar em outro. Deixa eu pensar aqui. Outro que determine... Tá, eu vou pensar que se eu encontrar um contra-exemplo, eu falo mais para frente, tá? O que eu quero dizer é que a necessidade de acrescentar esse axioma, e Euclides já tinha introduzido esse axioma, era exatamente pela incerteza de conseguir provar, com os axiomas que a gente tem, que uma reta determina exatamente dois semiplanos, tá? Então, esse axioma introduz exatamente para dizer assim, não, uma reta vai determinar exatamente dois semiplanos. O que é que Matheus? Não, tudo bem. Não, os nossos, até o momento eu não sei nem o que é terceira dimensão, Matheus. Então ele falou assim, um plano em terceira dimensão. Eu não sei nem o que é terceira dimensão. Eu estou introduzindo geometria ainda. Então, terceira dimensão não faz... É um modelo. Para a gente, o modelo é plano com um conjunto
pontos e dizer o que são retas, tá? Então, até o momento, aquilo ali não faz distinção entre segunda e terceira dimensão, tá? Mas eu vou tentar encontrar outro exemplo que force a necessidade de colocar o axioma 3. O axioma está garantido aqui, né? O axioma O3 garante isso. A Aline está perguntando, a interseção de dois semiplanos é a reta determinada por ele? Sim, é o que ele está falando aqui. Seja uma reta M determina exatamente dois semiplanos distintos, cuja interseção é M, tá? É exatamente isso. Deixa eu até fazer o desenhozinho aqui. Então, aqui, ó, a reta. Então, a ideia é trazer essa intuição aqui, tá? Então, tem esse semiplano daqui e tem esse outro semiplano daqui. A ideia é trazer essa intuição. Mas lembre que a gente não tá, só quer realizar a intuição. Tá bom? Beleza? Vamos dar continuidade. Quando eu lembrar o exemplo, eu volto. Mas essa necessidade desse axioma precisa ser posto. Tá bom? Então, vamos para a proposição aqui. Ó. A proposição diz o seguinte. Seja M uma reta, A, B e C, pontos não pertencentes à reta M. Se A e B estão no mesmo lado de M, e B e C estão em lados opostos de M, então A e C estão em lados opostos de M. O que é que isso quer dizer? Vamos lá. Vamos trazer essa intuição dessa proposição. Que é uma proposição, e com os axiomas a gente já pode provar. Tá? Então vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, são 3 pontos que não pertencem a M. Então eu estou aqui com a reta M. Então, A e B estão do mesmo lado. Então aqui, ó, A e B do mesmo lado. E B e C estão em lados opostos. Tá? B e C estão em lados opostos. Então está dizendo o seguinte, então A e C estão em lados opostos. Tá? Beleza? É isso que está dizendo essa proposição. Ah, professor, isso não parece óbvio. No desenho, sim, parece óbvio. Mas até o momento, com a nossa teoria, não é óbvio. Então, como eu falei no início, construir a teoria é exatamente provar coisas óbvias. Tá? Então, a gente vai fazer a prova desse teorema agora. Tá? Vamos fazer a prova dessa proposição. Vamos lá. Vamos fazer a prova. Então, o que é que a proposição faz? Seja M, a gente vai tentar realizar essa ideia, tá? E o desenho serve para você ter intuição de como é que você vai fazer a prova, tá? Então, vamos lá. Como o M já está dado aqui na proposição, não vou acrescentar, tá? Então, se A e B estão do mesmo lado de M, logo, a intersecção do segmento AB com M é vazia. Tá? Essa é a definição de estar do mesmo lado. Lembra? Tá? Agora, deixa eu ver. Se também temos o seguinte, né? Como B e C estão em lados opostos, tá? Então, o que acontece? O segmento BC intersecta a reta M. Beleza? Tudo bem até aí? Isso aqui, até o momento, eu não fiz nada. Eu só fiz reescrever a hipótese, tá? Que é baseado na definição está do mesmo lado, está de lados opostos. Agora,
qual é a ideia? Como é que eu provaria a minha ideia, a ideia de provar que o segmento AC, né? Que a gente precisa provar que o segmento AC ele intersecta M. Então, vamos escrever isso só para ficar claro. Pode falar. Não, eu ia falar por absurdo, porque aí a gente prova que A e C tem interseção, não tem interseção vazia. Exatamente. Vamos lá. Então, precisamos mostrar isso, né? Que A e C intersecta M, né? Precisamos mostrar isso. Então, por que eu quis escrever isso antes, né? A Jaqueline já percebeu que a ideia é talvez provar por absurdo. Por quê? Encontrar um ponto de interseção entre duas retas, determinar qual é o ponto, é um pouco mais difícil. Talvez se eu fizer a suposição de que não se intersectam, aí a coisa fique mais clara para a gente. E lembra aquela ideia que eu falei lá quando eu falei de prova por redução absurda, ou contrapositividade. Muito útil para provar o óbvio, né? Então vamos ver se a prova por contraposição ou por absurdo vai ser útil aqui. Vamos lá. Então precisamos mostrar isso. Então suponha por absurdo normalmente escrevemos assim, que AC não intersecta a reta M. Certo? Se ela não intersecta a reta M, o que acontece? Logo, AC estão no mesmo lado da reta M. Beleza? Estão no mesmo lado da reta M. Aí o que é que fala o axioma O3? Que a reta M determina exatamente dois semiplanos, né? Então, ó, pelo axioma O3, a reta M determina exatamente dois semiplanos. Tá? Vou considerar assim, ó. São eles o semiplano PMB e... O Darlan, rapidinho. Isso Sim. é o tal de postulado de separação do plano, né? Qual Esse, o I3, o I2, isso, né? isso. O O3, que você está falando o postulado de Euclides, né? Tal aí de... Tem um certo livro que fala do postulado de separação do plano. Neste caso é esse O3, né? Isso, exatamente. O Euclides chamava de postulado de separação do plano, tá? Era exatamente esse axioma, tá? Obrigado, Antônio. Então, ó, como só tem dois semiplanos, eu posso considerar, e eu já sei, por hipótese, que B e C estão lados opostos, então os dois semiplanos são determinados por esse, né? Eu posso considerar aqui, são eles esse e esse, tá? Então, o que é que a gente tem? Portanto, por hipótese, a gente já tinha que A e B estão do mesmo lado, e a gente fez a suposição que A e C se intersecta com M. Então, A e C estão no mesmo lado. Portanto, A pertence a PMB e A pertence a PMC. Ou seja, A pertence a esses dois semiplanos, né? Mas olha o que é que diz o axioma. A reta M determina exatamente dois semiplanos distintos, cuja intersecção é a reta M. Ou seja, se A pertence a esse cara e A pertence a esse cara, logo, A pertence à intersecção, né? Só que a intersecção desses dois semiplanos é quem? É a reta M.
que é exatamente o axioma O3, tá? O axioma 3 diz isso, que a intersecção é exatamente a reta M. Então, o que é que a gente tem? Pode concluir que A pertence à reta M. Mas olha a hipótese, seja M uma reta, e A, B e C pontos que não pertencem a M. Tá? Se não pertence a M, a gente tem o quê? Uma contradição. Né? A pertence a M, mas, vou colocar assim, ó, por hipótese, A não pertence a M. Contradição. Contradição ou absurdo, né? Então, qual foi a nossa hipótese de contradição, a nossa hipótese que gerou o nosso absurdo, né? A nossa suposição de que AC intersecta a reta M. Tá? Logo, AC não intersecta a reta M. Tá? E aí acabou a prova. Alguma dúvida sobre a prova? Vou recapitular, tá? Se ficou dúvida, pode falar que eu vou logo direto na dúvida. Professor, acho que você escreveu errado. Está O que escrito: foi? suponha por absurdo que AC não intersecta. Exato. Esse é a minha suposição por absurdo é dizer que não intersecta. E aí eu encontrei uma contradição. Ah, desculpa. Tem razão. É aqui no final, né? Obrigado. Quem foi que falou? Eu, Aline. Aline. Obrigado, Aline. Você tem razão. É intersecta. Então, o segmento AC intersecta a reta M. Tá? Então, estão em lados opostos. Vamos lá? Vamos recapitular. A hipótese nos diz o seguinte. A e B estão do mesmo lado de M. Logo, o segmento AB não intersecta a reta M. A interseção é vazia. Como B e C estão em lados opostos, então BC, o segmento BC, intersecta a reta M. Beleza. Se intersecta a reta M, estão em lados opostos, então eles geram dois semiplanos. E pelo axioma O2, esses dois semiplanos, uma reta só determina dois semiplanos, exatamente dois. Então o que a gente precisa mostrar? Precisa mostrar que o segmento AC intersecta M. Então vamos supor, por absurdo, que ele não intersecta. Tá? Se ele não intersecta, logo esses dois caras, A e C, tá? Estão do mesmo lado da reta M, né? Que é a definição de estar do mesmo lado. Pelo axioma O3, a reta M determina exatamente dois semiplanos. Então eu vou considerar esses caras aqui, ó, gerado por MB e o outro gerado por MC, porque B e C estão em lados opostos. Sendo assim, como A, por hipótese, já estava no mesmo lado de B, então ele pertence a esse semiplano. E eu fiz a suposição de que A e B não intersectam a reta M, então A e C, desculpa, então A e C estão no mesmo lado, então A também deveria estar nesse semiplano. Se ele está nesses dois semiplanos, então ele está na intersecção. Se ele está na intersecção, o axioma O3 nos diz que a intersecção dos dois semiplanos determinado pela reta M é a própria reta M. É isso aqui. Então, A pertence a M. Mas, por hipótese, A não pertencia a M. Tá bom? A não pertence a M. E aí tem uma contradição. Porque A pertence a M e A não pertence ao mesmo tempo. Então, AC intersecta a reta M. É mesmo. Falando aí. Desculpa, tem alguém aí falando. José Luiz dormiu, então provavelmente a filha dele, o sobrinho dele, pegou o celular. Eu desativei o áudio dele. Entenderam, pessoal, a prova? A ideia da prova? Quem não entendeu a prova, pode Professor, assim, eu me perdi um pouquinho. Eu acho que eu prestei mais atenção na menina do que no senhor. Desculpa. Acabei que eu me perdi um pouco. Se perdeu um pouco? Foi quando a menina começou a aparecer.
Perdi a atenção. Ah, tá. Tudo bem. Tudo bem. Levou a atenção, né? Sim, Eu acho que vocês entenderam até a parte que constrói os dois semiplanos aqui. sim, isso aí até aí foi. Beleza. Então, como tem dois semiplanos, por hipótese, né, que A e B estão no mesmo lado, então A está nesse semiplano. E como a suposição por absurdo era que A e C não intersectavam M, então A e C estão no mesmo plano. Então A também teria que estar nesse plano. Né? Então, se ele está nesse plano, nesse semiplano e nesse semiplano, ele está na intersecção. Só que o axioma O3 garante que a intersecção desses dois semiplanos tem que ser a própria reta M. Então, A teria que estar na reta M. Mas a hipótese da proposição, olha lá a hipótese da proposição, que os três pontos não pertencem a M. Tá? Então, eu teria, no final, A pertencendo a M e A não pertencendo a M ao mesmo tempo. O que é uma contradição de conjuntos, né? Então, como isso não pode acontecer, então a gente tem que AC tem que intersectar a reta M, porque foi a suposição por absurdo que fizemos. Beleza? Ficou claro agora, Lohan? Sim, professor, obrigado. Uhum. No caso aí foi por absurdo, por ele não poder pertencer aos dois ao mesmo tempo, não é isso? Isso, exatamente. Aí é que foi o absurdo, porque o absurdo foi ele estar na reta e não estar ao mesmo tempo. Então, né? Ou seja, um ponto, ou ele está num conjunto ou ele não está. Não pode estar e não estar ao mesmo tempo. Né? A gente ainda não vive no mundo quântico. A teoria de conjuntos não trata o mundo quântico. Tá bom? Beleza? Ok. Então, essa proposição foi uma proposição que garante uma certa transitividade. O que é que eu quero dizer nesse sentido de transitividade? Transitividade em estar do mesmo lado ou não estar do mesmo lado. Ou seja, se dois pontos estão do mesmo lado e um terceiro está do mesmo lado de um deles, então vai estar do mesmo lado do outro. Ou se dois pontos estão do mesmo lado e um terceiro está do lado oposto de um deles, então está do lado oposto do outro. Tá? Então, é essa a ideia que essa proposição traz. Agora, uma outra proposição que é extremamente importante é essa proposição aqui. Ó. Dados 4 pontos colineares. Agora eu não tinha definido o que é ser colinear, né? Não coloquei aqui. São todos os pontos de uma... Quer dizer, pontos são colineares, desculpa. São os pontos que estão em uma mesma reta, tá? Então, vamos levar a definição de ser colineares. Pontos ser colineares é que eles estão na mesma reta, tá? Então, eu poderia substituir até aqui, dado 4 pontos pertencentes a uma reta M, e continuar, tá? Então, dado 4 pontos colineares, A, B, C e D, tá ok? Então, a hipótese, ó. B está entre A e C, tá? E a outra hipótese é que C está entre B e D. Essa é a hipótese, tá? A tese é o quê? Se eu tenho isso, então B está entre A e B. E C está, deixa eu voltar, e C está entre A e D. Então, C, D. Perceberam o que é que eu quero dizer com isso aqui? Vamos fazer um desenho para ficar claro. Dá para você ler aí o O3? O O3, vamos lá. O axioma? O axioma O3. Uma reta M determina exatamente dois semiplanos distintos, cuja intersecção é a reta M. Tá certo. Aí tem ligação com aquele assunto que você começou a falar já, dos 4 pontos? Tem não, né?
Ainda não, Não, né? ainda não. Calma, ainda não. Eu vou lembrar se na prova a gente precisa do axioma 3. Eu acho que sim, precisa desse axioma, tá? Mas o que eu já vou adiantar para vocês é o seguinte. Deixa eu só explicar essa coisa aqui e depois eu vou explicar qual a importância dessa proposição, tá? Então vamos lá. Vamos pegar essa reta. Então a ideia é o seguinte, ó. Se eu tenho 4 pontos colineares, onde B está entre A e C, então vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Eu tenho A, eu tenho A, eu tenho B, eu tenho C. Então eu tenho que B está entre A e C. E eu tenho que C está entre B e D, tá? Então, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho que B vai estar entre A e D e C entre A e D. Aparentemente óbvio, mais uma vez, tá? Aparentemente óbvio. Você pode dizer assim, mas é claro, professor, se você dispõe os pontos assim nessa reta, é claro que isso vai ser verdade. Mas até o momento a gente não tem a realização desse modelo exato aqui, tá? Então a gente precisa provar essa proposição. Tá. A importância dessa proposição é exatamente no momento de provar que uma reta tem infinitos pontos. Porque agora, através dessa proposição, uma vez que essa proposição está provada, eu consigo agora argumentar que naquele exemplo lá anterior, que a gente estava discutindo, que C2 vai ser, que C3 será diferente de B. Tá? Que agora eu consigo falar sobre estar entre, relacionado com mais pontos da reta. Tá? Ok? Tá? É isso aí. Eu já até deixei ali que a reta tem infinitos pontos. Então, eu vou fazer essa prova aqui, tá? E aí, essa questão sobre a reta ter infinitos pontos, a gente pode deixar para a próxima aula. Eu faço uma discussão breve, mas a gente faz uma tentativa de prova mais formal. Obviamente que a prova formal de que a reta tem infinitos pontos não vai ser completamente feita aqui, nesse curso, porque a gente não vai falar sobre prova por indução, tá? Eu vou deixar isso para a teoria dos números, senão a cabeça de vocês já estão confundindo um pouco, imagina eu falando de prova por indução, vai ficar um pouco mais complexo, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer essa prova. Deixa eu só ver se tem algum outro comentário que eu queria fazer. Professor, a Aline lembrou da lista de presença. Ok. Pronto, acho que já mandei aí. Já deixo aqui preparado, eu que esqueço de enviar. Espera aí, deixa eu ver se tem. Tá. Vamos lá. Vamos provar aqui. Vou acrescentar mais uma. Vamos fazer a prova. Então, vamos lá. Vamos fazer a prova. Então, a prova a gente está com essa ideia aqui, né? Então, a hipótese é que B está entre A e C está entre B e D. Ok? Beleza? Tá. Então, vamos lá. Eu vou fazer um desenho. Eu vou acrescentar mais um aqui, que aqui eu vou fazendo uns desenhozinhos, tá? Para poder, talvez, ficar um pouco mais claro a ideia. Vou desenhar aqui a reta. Então, eu vou colocar aqui os pontos. Primeiro, eu vou colocar o ponto C aqui, ó. Vou começar pelo ponto C. Então, vamos lá. Deixa eu lembrar qual é a proposição. Me lembre aí. Considere M a reta que contém os pontos A, B
C e D, tá? Que era, ou seja, os caras A, B, C e D são colineares, então ele está nessa reta M, tá? Então eu vou considerar essa reta M aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Lembra, teve uma proposição que eu provei lá atrás, na aula passada, que dizia o seguinte: por uma reta, por um ponto, passa mais de uma reta. Vocês lembram dessa proposição? Por uma reta, por um ponto, passa mais de uma reta. Ao menos duas retas, lembram? Quando nós falamos de incidência, ainda ou não? Sim, dos axiomas de incidência ainda. De interseção, no caso, né? Isso, lembra que eu falei assim, por um ponto, passa ao menos duas retas. Eu acho que essa... Foi a do exercício, não? Foi o exercício, não? Vamos lá, vamos voltar aqui, que aqui eu vou lembrar. Qual foi o momento? Aqui, ó, é a proposição I2. Por todo ponto P, existe pelo menos duas retas distintas passando por P. Era essa a proposição, que foi a última que eu fiz na aula passada, tá? Vamos voltar aqui. Então, vamos usar essa proposição aqui, tá? Por quê? Considere agora, seja N, eu vou até escrever aqui, ó, pela proposição I2, se eu não me engano, não foi a I2? Existe uma reta N passando por C, observe, hein? Passando por C, distinta de M, tá? Distinta de M. Então, vamos lá, vamos para o desenho. Agora, por C aqui, ó, eu passo uma reta distinta de M, passando por C, ó. Vou desenhar ela aqui. Beleza? Agora, essa daqui é a reta M. Essa daqui é a reta N. Desculpa, reta N. Que é a reta N, tá? Aí agora vamos analisar os casos. Vamos analisar o caso. Lembre-se que a intersecção de N com M é exatamente o ponto C, tá? Então, por hipótese, eu tenho o quê? Que A e B estão do mesmo lado em relação à reta N, né? Como? Isso acontece, ó, B está entre A e C, tá? Então, o segmento, né? AB não intersecta N. Concordam com isso ou não? Olha o que eu escrevi. Como B está entre A e C, o segmento AB não intersecta a reta N. Por quê? Porque lembra que a definição de segmento é o conjunto dos pontos que estão entre A e B. Mas C não está entre A e B. Então, C não está fora desse segmento AB. E o segmento AB está exatamente sobre essa reta M, porque os pontos A, B, C e D estão na reta M. Lembra? Então, ó, então eu já posso até desenhar eles dois aqui, ó, A e B. Esse segmento não intersecta essa reta M. É isso que eu escrevi aqui. Concordam? Beleza. Então, vamos seguir. Então, se eles não intersectam, logo, A e B estão do mesmo lado. Tá? Em relação a C. Mesmo lado em relação à reta N. Tá? Então, eles estão do mesmo lado em relação à reta N. Então, está nesse semiplano daqui, ó. Ele está nesse semiplano daqui. Tá? Agora, como B está entre
C está entre B e D, que é a hipótese. Lembra que a hipótese? Ó, C está entre B e D. Isso aqui, tá? É a hipótese. Então, como isso acontece, temos que C está no segmento BD, não é isso? Que a definição de segmento BD é o conjunto dos pontos que estão entre B e D, e C satisfaz isso. Logo, BD intersecta a reta M. N, desculpa, reta N, tá? Então, esse caso daqui. Então, ele tem que estar do lado de cá, né? Agora, no desenho, ele tem que estar aqui, ó. D tem que estar aqui. Agora, a gente usa a proposição anterior. Olha a proposição anterior, lembra? Essa que a gente acabou de provar. Se A e B, C são pontos não pertencentes à reta M, se A e B estão no mesmo lado de M, e B e C estão em lados opostos de M, então A e C estão em lados opostos. Ou seja, ó, olha o que é que a gente tem. Se B e D intersectam, então B, eu só, B e D, Professor, calma. né? Professor? Lados, sim, pode falar. Pela imagem, BD intersecta M, não? N, BD intersecta a reta N. Todos esses estão em M. Tá? Ah, Então, sim. certo? Então, BD intersecta N, tá? Exatamente em C. Beleza? Então, ó, olha o que é que a gente concluiu. Vou até marcar aqui de vermelho. Ó. O que é que a gente concluiu? Primeiro, a gente concluiu que AB está do mesmo lado em relação a N e BD estão em lados opostos. Pela proposição que a gente aprovou agorinha, o que é que eu posso concluir em relação a A e a D? Que eles estariam nas propostas. Exatamente. Então, vamos lá. Ó. Qual é o número da proposição? Deixa eu só ver aqui. 2, se eu não me engano. Desculpa. O2. Então, vamos lá. Pela proposição O2, temos que terminar a aula já, viu? Temos que A, D e D estão em lados opostos em relação a N, tá? Em relação à reta N. Então, agora eu cheguei nessa conclusão. Eles estão opostos em relação à reta N. Ora, se eles estão opostos em relação à reta N, logo, AD intersecta N. Essa é a definição de estar de lados opostos, tá? E como eles estavam? Como AD pertence à reta M, tá? E o ponto de intersecção entre M e N é C. Então, como AD pertence a M e o segmento AD intersecta N, temos que C pertence ao segmento AD, certo? Porque esse é o único ponto de intersecção entre M e N. Como C pertence a esse segmento AD, temos, portanto, que C está entre A e D. Perfeito? Concordaram aí com essa minha conclusão? Então, eu já concluí isso aqui, ó. Essa segunda parte daqui. Acabei de concluir. Professor, como é que eu vou concluir essa parte aqui? Análogo. De forma análoga, provamos que B está entre A e D.
Como, professor? Ao invés agora de eu começar a prova tomando a reta passando por C, eu tomo uma reta passando por B e faço o mesmo argumento. Tá? Faço o mesmo argumento. Então, por isso que a prova é análoga. Tá? E aí, está aprovado a proposição. Beleza? Então, essa prova do outro caso aqui é análoga. É só tomar a mesma prova, apagando que N passa por C e colocando que passa por B e fazendo algumas mudanças aqui. Quem é A, quem é B, enfim. É uma prova parecida, tá? Bem parecida. Beleza? Alguma dúvida sobre essa prova aí? Beleza. Então, para concluir, só vou falar um pouco sobre agora a reta tem infinitos pontos. Vamos voltar para aquele problema inicial lá, tá? Então, vamos lá. Vamos considerar a reta. E aí, agora vamos seguir essa mesma ideia, tá? Agora eu tenho A e eu tenho B. Beleza. Agora, se eu tenho A e eu tenho B, eu posso tomar um ponto C, um aqui, entre A e B. Tá, beleza. Isso é garantido pelo axioma, lembra? De novo, aplicando o axioma, eu tenho entre A e C1, eu tenho agora um C2, que a gente sabe que é diferente de A e diferente de B, devido também ao axioma O1, né? Lembra que vocês comentaram. E agora eu posso acrescentar aqui agora um C3. E aí o problema era mostrar que C3 teria que ser diferente de B, certo? Mas aí agora a gente já tem essa proposição. Essa proposição diz o seguinte, né? Diz exatamente isso aqui. Se B está entre A e C está entre B e D, então B está entre A e D, e C está entre A e D. Ou seja, C, se está entre esse cara e esse cara está entre esse e esse, então C está entre A e C1. Se C está entre A e C1, C tem que estar entre A e B. Então, C tem que ser diferente, distinto de B. Agora sim, eu garanti que C3 é diferente de B. E aí eu vou seguindo. C4. Aí agora eu posso colocar um C5 aqui. Posso continuar para o lado de cá. Agora sim, eu tenho um método de ir construindo, tá? Infinitos pontos numa reta. Beleza? Então agora eu tenho uma espécie de algoritmo para poder ir construindo infinitos pontos. Professor, mas como é que você prova que de fato é infinito? Esse processo nunca vai acabar. Como é que você garante isso? Beleza. Realmente essa pergunta é extremamente interessante, que eu mesmo me fiz agora, mas a resposta dela vem pelo método de indução. O método de indução garante você provar coisas para provar construções que você faz sobre o infinito, tá? Vocês vão ver isso lá em Teoria dos Números. Okay? Quem está vendo Teoria dos Números, talvez já estejam vendo algo sobre prova por indução. Tá bom? Mas aí aqui a gente vai ficar só nessa ideia de como é que a prova, você consegue provar que a reta tem de fato infinitos pontos. É só seguir esse algoritmo aqui e sempre preocupado em mostrar que o ponto que você está construindo é diferente de todos os outros que você tomou anteriormente. Tá bom? Alguma dúvida em relação a essa ideia da prova de que a reta tem infinitos pontos? Alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Beleza. Então, eu ia falar sobre a relação de equivalência, mas não tem mais tempo. Eu vou preferir não falar mais. Mas a relação de equivalência é uma noção da teoria de conjuntos, e essa relação de estar entre satisfaz essa relação de equivalência. Então, na próxima aula eu começo falando sobre relação de equivalência, e aí a gente fala sobre os axiomas de medição de segmento, tá? Próxima aula, axiomas de medição de segmento. Tá? Pessoal, se ficou dúvida, se ficou algum... até aí.
Boa. A Aline perguntou se a atividade vai ter axioma de ordem? Sim. Vai até essa parte da aula de hoje, tá? Que eu vou falar segunda-feira não entra. Então, aquela lista lá, agora você já consegue fazer toda a lista, tá? Então, os exercícios vai até os exercícios de ordem, tá bom? Eu, particularmente, acho os exercícios de ordem mais simples que os exercícios de incidência. O exercício de incidência é mais abstrato do que os exercícios de ordem, tá? E é normal que isso vá acontecendo, tá? No decorrer da teoria, os exercícios começam a ficar mais simples do ponto de vista intuitivo, mas envolvendo mais conta. Vocês vão perceber lá, quando a gente chegar lá em trigonometria, obviamente, vai ter bastante conta para fazer. Tá? Então, a diferença vai sendo assim, da coisa mais, exercício mais que explora o intuitivo, para ficando mais fácil nesse sentido, para a coisa ficando mais conta mesmo. Tá? Beleza? Pessoal, se ficaram dúvidas, se ficaram questionamentos sobre alguma prova, a nota de aula eu vou colocar hoje, o vídeo vai ficar gravado, mas se tiver qualquer dúvida, não hesitem em perguntar. Seja no fórum, seja mandar um e-mail, pode falar assim, professor, eu estou com muita dúvida, não estou conseguindo entender, a gente pode tentar encontrar um outro horário para tirar dúvida, tá? O que eu não quero é que fiquem dúvidas aqui sobre o conteúdo. O início é realmente um pouco mais abstrato. É essa desconstrução do intuitivo, tá? Beleza? Tá bom? Então é isso, pessoal. Se não tem dúvidas, eu finalizo a aula aqui. Isso. Bom final de semana a todos. Se cuidem, fiquem em casa, tá? Para a gravação aqui.